Quando lançado, Final Fantasy XIV foi um fracasso, uma decepção. E eu vou falar pra vocês porque eu acho que hoje é sem dúvida nenhuma um dos melhores MMORPGs do mercado. Em setembro de 2010, a Square Enix lançava Final Fantasy XIV. Mas o jogo não faria com que toda a comunidade de MMORPGs olhasse para esse titã aparecendo repentinamente e ameaçando tomar a coroa do WoW como o maior MMORPG do mundo. Isso não aconteceu na época. O jogo foi um fracasso no lançamento. Tentando pegar os pontos positivos do Final Fantasy XI e expandir a saga dentro do gênero de MMORPG, que ainda era o gênero dominante nos jogos online na época, por muitos problemas técnicos e de design, a forma mais fácil de falar sobre Final Fantasy XIV no lançamento é que o jogo era horrível. O jogo era tão ruim que não existe mais. Pouco depois do lançamento da versão original do Final Fantasy XIV, a Square começou o desenvolvimento de uma nova versão do jogo, do zero. Enquanto o serviço permanecia online e recebendo atualizações para melhorar os pontos negativos, uma versão realmente melhorada desde o ponto zero foi sendo desenvolvida. Em 2013, essa versão nova foi lançada com o nome de Final Fantasy XIV: A Realm Reborn, um reino renascido. Essa pequena lição de história sobre o desenvolvimento do jogo é importante quando a gente fala sobre por que jogar Final Fantasy XIV. Porque a atitude da Square em aceitar que havia feito um jogo ruim e trabalhar para melhorar ele ao invés de simplesmente negar e defender os seus defeitos até a morte é um fato a se considerar. Mas fora de falar da filosofia, bora falar do jogo. Final Fantasy XIV é um jogo que se passa num ambiente de High Fantasy, no mundo de Hydaelyn. E o tipo de cenário de fantasia desse Final Fantasy remete a jogos da franquia que são os meus favoritos. Final Fantasy Tactics, Tactics Advance, Final Fantasy IX, Final Fantasy XII, pelos cenários de alta fantasia, baixa tecnologia, aventuras épicas, influência da magia no mundo, tramas políticas de conquista e traição, e ao mesmo tempo explorando pequenos conflitos e desenvolvimentos pessoais. O Final Fantasy XIV toca em muitos fatores que fizeram com que eu me apaixonasse pela série enquanto crescia e ia tendo contato com os jogos. Os ambientes do jogo são muito bonitos, e os gráficos conquistam tranquilamente quem gosta dos cenários de fantasia da série. É claro que falar de gráficos é sempre muito difícil, porque muitos jogadores consideram que só o que é extremamente realista é bom, e as texturas do jogo tendem a ser mais macias, lisas, não tendo tanta nuance quanto rostos ou materiais mais extremamente realistas. Para mim, particularmente, é o tipo de gráfico que mais me agrada. Como eu cresci com a influência da série, esse estilo de fantasia e esse estilo de gráfico são exatamente o que me interessa. Acabo sentindo que esse é o MMORPG mais bonito que eu já joguei. Independente disso, é incrível poder andar pelos cenários do jogo e só apreciar o ambiente. Seja andando por mapas aleatórios ou nas cidades onde os jogadores contribuem para formar o ambiente vivo, alguns dançando, outros tocando músicas ou só caminhando, o mundo parece vivo de verdade. A presença de alguns NPCs se comportando como jogadores, falando sobre aventuras, tocando músicas, vendo outros NPCs dançarem, tudo isso colabora para essa sensação de estar num ambiente que está sempre se movimentando, independente de você estar ali ou não. E ambiente não é só visual. A trilha sonora do jogo é muito variada e intensa. Das músicas do ambiente, a mudança da música com a mudança de ambiente dentro e fora de batalha, com montarias, músicas em momentos específicos da história do jogo. São estilos diferentes de música. O papel de te causar um impacto de ânimo e motivação em momentos mais tensos, ou de te permitir só relaxar andando por algum lugar tranquilo, tudo isso existe. Tudo isso está presente em algum momento do jogo. Apesar de terem músicas que variam um pouco os gêneros, elas não parecem deslocar do ambiente de fantasia do universo do jogo. É claro que música, assim como gráficos, são algo que depende muito do gosto do jogador, mas as músicas do jogo me parecem estar numa linha bem segura, sem deixar muita margem para impressões extremas de gosto. Alguns dos filmes e trailers do jogo podem causar uma impressão ruim em quem não jogou, por terem estilos de música mais peculiares, mais impactantes, mas o jogo em si é um pouco mais seguro nas escolhas musicais. Já um aspecto um pouco mais controverso do jogo é o combate. As mecânicas de combate do jogo passam pelo cooldown global de skills. Esse é um intervalo entre o uso de duas habilidades diferentes, que começa em 2.5 segundos e vai diminuindo conforme você vai ficando mais forte.
mas em qualquer momento da sua progressão do jogo, durante o combate, você vai ter a maioria das suas habilidades compartilhando um intervalo base, fora o intervalo entre dois usos da própria habilidade. Isso quer dizer que você não pode sair freneticamente apertando botões e conjurando 15 habilidades em um segundo, instantaneamente. Mas também tem habilidades que não entram no intervalo global, elas compartilham um outro intervalo. Então muitas vezes você consegue fazer um combo de habilidades no cooldown global e entre as habilidades de cooldown global incluir outras habilidades, como um pequeno buff, uma skill fora de cooldown, uma paralisia, um outro efeito de status, uma habilidade de deslocamento, enquanto usa a sua sequência primária de habilidades. Essa combinação de habilidades dentro e fora do intervalo global faz com que o combate do jogo, apesar de não ser de ação em tempo real totalmente como Terra, Black Desert, ainda assim seja relativamente fluido e não seja arrastado. Em níveis mais altos do jogo, chega a se tornar uma habilidade do jogador conseguir encaixar duas habilidades fora de cooldown global entre cada duas habilidades de cooldown global. Os jogadores inclusive valorizam bastante essa habilidade mecânica de usar várias habilidades entre os cooldowns globais das suas skills sem perder tempo. Se você joga World of Warcraft ou MMORPGs clássicos na base de World of Warcraft, eu acredito que dá para ter uma boa chance de você gostar do combate de Final Fantasy. Você pode não gostar, o que é natural e completamente aceitável, mas os sistemas de combate são parecidos o suficiente para você ter uma chance de se dar bem. O jogo segue o triângulo clássico de RPGs de tanque, dano e cura, com a diferença de alguns jogos, porque no Final Fantasy XIV, o personagem de cura tem que preencher o seu tempo causando dano. Diferente de outros MMORPGs, no Final Fantasy, o papel dos causadores de dano não é só ficar parado batendo. Muitas das batalhas em duties, em raids, enfim, tem várias mecânicas em que os batedores precisam cumprir um papel, envolvendo movimentação, se aproximar de algum aliado, prestar atenção em stacks de debuffs, enfim. Nos combates de Final Fantasy você provavelmente não vai ficar parado batendo. É claro que o combate de criaturas normais dos MMORPGs não costuma ser nada desafiador. Os desafios estão em lugares específicos e você precisa ir atrás deles. Se você só jogar o jogo normalmente seguindo a história e fazendo o básico, você não vai encontrar dificuldades. As classes de tanque têm várias habilidades de redução de dano, dando flexibilidade em reduzir as fases em que os inimigos ficam mais fortes, ajudando a diminuir a carga nos jogadores responsáveis por cura. Além disso, eles têm habilidades pontuais de vulnerabilidade para que em situações mais tensas você consiga continuar segurando o dano quando deveria morrer. Além disso, uma mecânica importante e legal nos conteúdos de grupo do Final Fantasy XIV é o Limit Break. Conforme você vai progredindo nos duties e nas raids com seu grupo, uma barra vai se enchendo na tela. Essa barra representa o progresso do Limit Break, que pode ter até 3 barras cheias no total. Em qualquer momento, um dos jogadores do grupo pode gastar essas cargas para executar um ataque especial dependendo do seu job e da quantidade de cargas. Os curandeiros ressuscitam um ou vários membros do grupo de uma vez, os tanques conseguem reduzir o dano em todo o grupo por um tempo, os causadores de dano à distância causam dano em área, os lutadores corpo a corpo causam um dano muito alto em um alvo só. Enfim, essa mecânica adicional possibilita que às vezes um tanque proteja o grupo todo de uma situação que poderia acabar matando vários jogadores, ou que o grupo todo seja revivido e que seja possível uma vitória onde não havia mais esperança. Um lutador sozinho pode finalizar um boss de uma raid com todo o seu grupo morto e alcançar a vitória. Enfim, um elemento simples, mas que adiciona a capacidade de você fazer um feito heróico, que é o tipo de coisa que cria momentos inesquecíveis no MMORPG. Um dos aspectos mais elogiados, mas também controverso do Final Fantasy XIV é a história. E claro, como fã da série, eu realmente gosto do estilo de história dos jogos de Final Fantasy e de outros JRPGs. O seu personagem segue um caminho como protagonista de uma história que você esperaria encontrar num jogo single player. Aos poucos, desenvolvendo respeito e reconhecimento no mundo, fazendo o seu papel em tramas políticas e eventualmente se tornando um herói além das fronteiras de uma ou outra cidade. Esse tipo de história, em que o seu personagem assume um protagonismo em todo o mundo do jogo, tem pontos positivos e negativos. Eu, particularmente, gosto de ver como a progressão do personagem faz ele ser reconhecido cada vez mais no decorrer da história,
Porém, é engraçado andar pelas ruas de uma cidade como um herói conhecido em todo mundo, mas não ter nenhuma reação na forma como os NPCs tratam você. É claro que esse tipo de interação seria mais esperado em um RPG single player. E nisso, eu sinto que o Final Fantasy vai seguindo um caminho estranho, tendo limitações impostas por ser um MMORPG, mas sendo extremamente focado numa história linear de grande impacto e bem longa. O impacto das ações do personagem no mundo são não tão notáveis. No MMORPG, saber que todos os outros jogadores também estão assumindo esse papel de salvadores únicos do mundo e todos têm o mesmo protagonismo que o seu personagem pode quebrar um pouco da imersão da história. Quando você é indicado como grande ator em uma determinada aventura, mas aí entra na fila de uma raid com 24 outros jogadores, sabendo que cada um deles também é o único, fica um pouco estranho. A amplitude da história principal do jogo também é algo que deixa impressões positivas e negativas. Muitos jogadores dizem gostar de ler todas as missões e diálogos, e realmente tem muito material sobre a história. A personalidade dos personagens e seus sentimentos no decorrer da história vão se desenvolvendo e ficando claros, mas muitas vezes as cenas se estendem muito além do necessário, com muitas pausas entre os diálogos em que os personagens fazem poses ou só olham um para o outro enquanto a câmera se move. Isso ocasiona numa progressão lenta nessas cenas, mesmo em situações que poderiam ter um ritmo mais acelerado. Em alguns casos, a progressão lenta ajuda a fazer com que a cena fique mais dramática, mas muitas vezes resulta em uma situação em que a história corre devagar e você precisa esperar para terminar de ler uma caixa de diálogo antes de ir para a próxima. Mas entre as duas caixas de diálogo, os personagens vão ficar se encarando sem fazer nada. A sensação que deixa para mim é que o jogo poderia ter as cutscenes trabalhadas para serem mais eficientes. Porque assim como muitas vezes no conteúdo do jogo, algumas coisas são colocadas claramente para estender superficialmente o tempo de jogo, fazendo com que tenha mais conteúdo, entre aspas, mas que não seja conteúdo de verdade, eu sinto que fica um pouco dessa mesma impressão com a história. Alguns pontos da história são um pouco inflados demais, sim, e poderiam sim ser simplificados sem perder conteúdo. Eu sinto que isso é algo que não acontece nas versões de jogo de Final Fantasy single player do 12 para baixo, que são as versões com as quais eu tenho mais contato. Eu sei que fazer essa afirmação é uma coisa que não vai agradar os fãs mais enfurecidos do Final Fantasy, que já vão estar prontos para punir quem acha que o jogo tem algum defeito, mas eu acredito de verdade que dá para desinflar esses diálogos e essas cutscenes, mantendo a profundidade da história, mas com menos filler. Eu não quero um jogo com pouca história, mas eu quero um jogo com história relevante e diálogos relevantes. Eu sou um fã de Final Fantasy a vida inteira, então eu não sou uma pessoa que veio de fora e tá comentando sem ter experiência. Levando em conta todos esses aspectos, Final Fantasy XIV não é uma experiência para qualquer um. Você pode pular todas as cutscenes e ler o resumo no Wikia, não ler nada, mas vai perder um dos principais pontos do jogo, que é a história. E a história é muito legal, só que você precisa ter uma alta tolerância para essas histórias mais recheadas. Mas o jogo tem uma grande quantidade de conteúdo para ser feito, de side quests, dungeons, pets, montarias, profissões, quests de profissões, referências a outros Final Fantasies, conteúdo alternativo, fora o fato do jogo ter um trial gratuito até o nível 60, com muitas horas de jogo de conteúdo de graça, para você jogar sem pagar nem a mensalidade. Eu, particularmente, joguei mais de 700 horas até bater o conteúdo do limite do Heavensward do Free Trial. 700 horas. Eu sei que muita gente vai achar que isso é mentira, mas não é. Eu upei profissões, eu fiz muitas classes upadas diferentes, enfim, eu fiz muita coisa nesse tempo. Então, pra mim, se o jogo tivesse uma tradução oficial pra português, seria um sucesso absurdo aqui no Brasil e a gente estaria ouvindo falar muito mais sobre ele. Mas, sobre isso, existe uma aplicação chamada Tataru Helper que te ajuda a fazer uma tradução em tempo real dos diálogos e de quests. Isso ajuda bastante no dinamismo pra quem não tem o inglês fluente. Agradeço o Sheus, depois vocês podem dar uma olhada na Twitch dele, twitch.tv/Sheus, por ter me dado a dica desse Tataru Helper. O jogo realmente não é pra todo mundo, mas vale a pena tentar e ver se algumas das muitas formas de jogar Final Fantasy XIV funciona pra você.
Desde o meio de 2018 eu tava querendo falar sobre Final Fantasy aqui no canal, mas recentemente em 2021, um pouco antes do boom de popularidade que o jogo teve, eu acabei voltando a essa motivação de falar sobre ele e agora não teve jeito. Eu acho que tem muito a ser falado sobre Final Fantasy e eu espero poder falar ainda mais sobre ele no futuro. Então é isso, se você gostou desse vídeo, deixa um like aí, críticas, dúvidas, sugestões são sempre bem-vindas, eu gosto muito de ler os comentários e trocar ideia com o pessoal que se manifesta aqui. Obrigado por assistirem, se cuidem e valeu!